Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz em apresentar mais um episódio do CCVcast, o melhor podcast que já se viu. E eu queria primeiro começar me apresentando. Meu nome é Gustavo, eu sou do terceiro semestre de Engenharia Civil. E hoje comigo vão estar outras pessoas me acompanhando. Eu tenho o Luan aqui, a Vanessa, a Paula, as professoras. E nesse momento eu vou passar a palavra para cada um deles para poder se apresentar, mas antes eu queria dar uma pequena introdução do que a gente pretende falar hoje, que a gente está pretendendo falar sobre a área de estruturas da engenharia civil, que na verdade é uma série de gravações que a gente vai fazer nas próximas semanas, que é sobre as diferentes áreas de atuação do engenheiro civil. E aí a gente vai começar essa semana falando sobre a área de estruturas. Então eu queria convidar agora o Luan para se apresentar. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou o Luan, estou no 5º semestre de Engenharia Civil da URGS, né? E como disse o Gustavo, hoje a gente vai abordar a área de estruturas, né? Apresentando de uma maneira diferente, né? Tirando algumas dúvidas, assim, que os alunos frequentemente têm, né? E às vezes nos passam. E o que a gente passa na graduação também, né? Que a gente está passando agora, como eu que escolhi a área de estruturas e estou buscando saber mais também. E convidei a professora Vanessa e a professora Paula, né, para nos explicarem um pouco mais. Elas que são professoras da área de estruturas da Escola de Engenharia, que poderão falar um pouco mais aqui sobre esse assunto, se aprofundar mais de uma maneira mais técnica. E eu convido então a professora Vanessa, se pudesse apresentar e contar um pouco para nós a sua trajetória. Olá a todos, olá pessoal do curso de Engenharia Civil e de outros cursos, não só da URGS, né? Então, eu sou Vanessa, eu sou engenheira civil, eu me formei pela URGS em 2004. Depois eu fiz mestrado e doutorado na área de estruturas. Depois eu fui trabalhar em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, como professora da área de estruturas e, finalmente, em 2014 eu voltei para a URGS como professora efetiva e aqui continuo desde então atuando na área de estruturas, em disciplinas de estruturas, não só para o curso de engenharia civil, mas para outras engenharias. E fazem alguns semestres que eu já ministro a disciplina de introdução, que eu tenho bastante prazer em ministrar essa disciplina e que eu acho que eu acabo interagindo bastante em função disso com vários alunos, né, que entram, todos os alunos que entram no curso passam por essa disciplina. Agora eu queria chamar também a Paula, a professora Paula, para poder se apresentar também, contar um pouquinho rapidamente sobre a sua trajetória. Beleza, obrigada Gustavo, obrigada Luan aí pelo convite, né? Sempre um prazer estar com vocês participando desses eventos, dessas iniciativas aí dos alunos, né? Quando eu vi a podcast, nossa, o pessoal tá assim, inovando, né? Então, algo bem bacana. Bom, vou me apresentar, então eu sou a professora Paula, sou professora da URGS desde 2018, né? Assim como a professora Vanessa, eu tive uma trajetória, fui filha aqui dentro da URGS, né, da Escola de Engenharia, fiz a graduação, fiz o mestrado e doutorado. Quando eu estava na graduação, eu estagiava em empresa, né, em escritório de cálculo estrutural. Então, né, ao finalizar ali o curso, a gente sempre fica pensando, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou dar continuidade aos estudos? Será que eu vou me dedicar 100% aí aos projetos? Então, foi um momento de difícil escolha e acabei, né, indo para o mestrado. E no mestrado a gente dá aquelas aulas, como é que é, o estágio docente. Estágio docente. Né? Estágio docente. Então, ali naquele momento eu também me apaixonei pela docência e acabei fazendo doutorado também. Então, minha trajetória foi basicamente, né, assim, fazendo graduação, mestrado e doutorado na URGS. E durante o doutorado, né, como eu gostei bastante da parte de docência, eu acabei indo atrás de oportunidades para lecionar. Então, daí eu lecionei inicialmente na Faculdade da Serra Gaúcha, lá em Caxias. Depois, né, durante o doutorado, eu fiquei na FSG e também na PUC, onde eu trabalhei por 4 anos.
Depois, no final do doutorado, surgiu um concurso lá na Universidade Federal de Santa Catarina, acabei indo para Santa Catarina, ficando 2 anos lá, e depois consegui voltar de volta aí, né, estando de volta à universidade, que sempre, né, nos acolheu aí super bem, onde eu tive toda a minha formação. Então, a partir de 2018, né, dei início aí às minhas atividades, trabalhando nas disciplinas de estruturas, né? Atualmente eu leciono as disciplinas aí de estruturas de concreto armado 2 para engenharia civil e estruturas de concreto armado A também para arquitetura. Então, basicamente, sim, fazendo uma breve, né, introdução da trajetória, seria isso. Eu achei até muito interessante, assim, antes do Gustavo continuar, porque tu contando da questão, né, na pesquisa, se ia ir para o mestrado, se ia continuar na área mais profissional, assim. E eu até ultimamente, eu mandei meu currículo, né, e agora eu estou fazendo uma bolsa de iniciação científica. Mas quando eu entrei na faculdade, meu objetivo era realmente ser professor de engenharia civil, né? E daí agora, conforme foi passando, nessa semana eu estava bem indeciso, que eu estava na bolsa, né, nessa área de pesquisa, que eu sempre gostei muito, e também recebi uma proposta no estágio numa empresa que eu gostaria bastante de fazer parte. Então eu fiquei bem indeciso, assim, nessa, como que eu ia continuar na faculdade de engenharia, qual caminho que ia tomar, né? Então achei muito, muito legal aí o jeito que tu falou. Luan, se eu puder complementar, a minha trajetória já mais parecida contigo, assim, quando eu entrei eu pensava em ser professora, né? Então, fui direcionando meu curso para ser professora. E aí eu queria ser professora de matemática, né? Eu pensava em ser engenheira no mercado de trabalho e complementar o meu sonho de ser professora dando aula de matemática, porque eu tinha uma prima que fazia isso. Ela era engenheira e dava aula de matemática. Ela foi minha professora de matemática. Só que daí eu cheguei na universidade e descobri que a gente podia ser professor de engenharia, né? Não, precisamos ser professor de engenharia também. Eu cheguei a estar inscrito no curso de matemática em Santa Catarina, em 2018. Mas daí o URGS Portas Abertas, que eu fiz parte, eu fiquei pensando, mas por que eu não tento engenharia civil, então? Então foi bem similar. Bem assim. Interessante mesmo. Já eu fui o contrário, eu jamais pensei e sonhei em ser professora. Sempre fui uma pessoa muito tímida, assim, com vergonha de falar. E aí eu fui fazer um mestrado pensando em complementar a minha formação para aproveitar na parte de projeto estrutural. Só que quando a gente dá aquela aula e vê que os alunos, nossa, eles estão entendendo o que eu estou falando, eles estão, né, tirando dúvidas. Eles me mandaram e-mail perguntando se eu podia dar aula particular. E eu pensei, nossa, como é gratificante ser professor, né? Passar, transmitir o conhecimento. E aí que eu mudei o meu rumo. Não, vou fazer um doutorado agora e vou tentar a área acadêmica. Então o meu já foi o inverso da Vanessa, né? Eu jamais pensava e sonhava nisso e estamos aí. Então, eu achei muito legal que vocês contaram um pouco assim sobre o que se passou na cabeça de vocês, porque a gente que é estudante, a gente fica pensando em muitas coisas diferentes, a gente fica achando assim, que isso só acontece com a gente, né? A gente fica meio nervoso assim, e é bom ouvir de outras pessoas que já passaram por isso e que conseguiram, né, levar e conseguiram decidir e ter uma trajetória muito, muito bacana como a de vocês, assim. Mas agora, dando início ao nosso grande assunto, eu queria saber o que faz o engenheiro da área de estruturas e o que se estuda, alguém que quer se especializar nisso, o que se estuda na faculdade, assim, de modo geral, né? E, além disso, também em que momento do curso de engenharia civil começa a ter as primeiras cadeiras da área de estrutura. Aí fiquem à vontade qual das duas preferir começar. Posso começar esse? Claro, né? Pode. Nossa, a resposta disso é algo bastante amplo, porque o engenheiro de estruturas faz muita coisa, né? Então, ele faz estrutura, né? Ele projeta, ele executa, ele acompanha, ele cuida da vida das estruturas, né? Então, quando a gente fala e cuida da vida, existe toda uma área que se chama patologia das estruturas.
quando a gente tem problemas estruturais, manifestações patológicas, então é o engenheiro de estruturas também que cuida disso, né, que se aperfeiçoa e estuda esse tipo de problemática. Então, assim, e quando a gente fala em estruturas, a gente tem que pensar em todos os materiais estruturais existentes, né? Então, tem o concreto armado, tem o concreto protendido, tem estruturas de madeira, tem estruturas de aço, tem estruturas de chapa dobrada. Eu, quando ministro, né, uma das disciplinas que eu ministro, no momento eu não estou ministrando, mas é mecânica estrutural 1, né, que é a segunda disciplina da área de estruturas que os engenheiros civis da URGS, os alunos em processo de tornar-se engenheiros, né, estudam. E eu mostro que estrutura é qualquer coisa que a gente consegue visualizar o nosso entorno, né? Então, claro que o engenheiro civil ele não está preocupado em dimensionar coisas de um corpo humano, né? Ou se preocupar com essas questões. Mas tudo é estrutura e diversos materiais são estruturas. O cérebro é uma estrutura, e eu já vi em congresso engenheiros civis estudando o cérebro, ensaiando o material do cérebro, modelando o cérebro. É algo bem. Então, a gente pode pensar da seguinte forma: a gente tem desde das questões básicas, que são materiais básicos, que são utilizados de forma corriqueira, né? Eu esqueci da alvenaria estrutural, também é um material estrutural, até os materiais avançados que precisam ser entendidos, né? Então, é muita coisa. E eu vou pedir para a Paula, se eu esqueci de alguma coisa, me ajudar e me lembrar do que mais um engenheiro estrutural faz. Basicamente isso, como diz a Vanessa, é bem amplo, né? Claro que se a gente pensa na engenharia civil em específico, né? A gente pensa no projeto, o que a gente tem mais por aí, estruturas de concreto armado, protendido, estrutura metálica, né? Então, o objetivo do projetista estrutural é entender as condições de contorno daquele projeto, seja um edifício residencial, seja uma, estação de tratamento de água, um estádio de futebol, né, um estádio olímpico, enfim, né, saber as ações, porque o objetivo da estrutura, pensando na engenharia civil, né, é receber as ações e transmitir essas ações ao longo dos elementos estruturais, até as fundações, até o solo. Né? Então, o que o engenheiro precisa? Ele precisa conhecer todos os elementos estruturais, precisa conhecer os apoios. Essas disciplinas, né, Vanessa, que o pessoal diz, por que eu tenho que passar por mecânica vetorial, estrutural 1, estrutural 2? Né? Isso é a base, né, vai fazer um projeto, tu precisa conhecer as propriedades da seção transversal, por exemplo, o momento de inércia que tu vê lá em mecânica vetorial. Tu precisa conhecer a distribuição dos esforços, né, onde é que é o ponto crítico da estrutura em relação à flexão, cisalhamento, enfim, né, falando alguns termos técnicos aí. Para poder, precisamos conhecer o material. Hoje em dia a gente trabalha bastante com concreto, com aço, armadura de proteção, mas tem aí materiais novos que estão na fase de pesquisa também. Aí a Vanessa também sabe mais até do que eu, né? Parte de concreto têxtil e reforço de elementos estruturais, que é algo que a gente tem que estar atento, que daqui a pouco, né, venha a substituir ou complementar os materiais que a gente está utilizando hoje em dia. Então, um bom projetista estrutural ele tem que entender, né, essa base de análise de estrutura muito bem consolidada, porque isso aí vai depender do que, né? Pode mudar o material, mas eu sei como é que vai ser a distribuição dos esforços, eu sei o que é um apoio de primeira, segunda, terceira ordem, né? Então, aquilo que a gente vê às vezes na aula, o que será aquilo na vida real, né? Tentar sempre ficar de olho ao redor, assim, nas estruturas, ver o que está apoiando o quê, para tentar, né, fazer essa conexão da teoria com a prática. Mas basicamente é isso. Eu acho que um engenheiro projetista tem lá, né, o projeto, tem que conhecer as ações, tem que saber como é que essas ações se distribuem para fazer o projeto do elemento, né? Para dimensionar, para detalhar e fazer uma execução de forma adequada.
Isso só pensando na execução, depois tem a parte que a Vanessa comentou de manutenção, patologia e tudo mais. Assim, vocês falando também, a gente vê que gosta bastante de falar sobre esse assunto. Eu até escutei esses dias, assim, que o engenheiro que busca o cálculo estrutural, né, o projeto estrutural, são engenheiros mais apaixonados, assim, porque eles veem que falam com mais vontade sobre esse assunto. Não sei se é verdade ou não, ainda não sei. Se vocês quiserem falar. Mas, assim, como o Gustavo começou ali falando, né, como que o estudante vai começando a conhecer a área de estruturas, né? Se eu estivesse escutando isso que vocês estão falando um ano atrás, eu estaria totalmente boiando aqui. Daí agora, vendo a aula de mecânica estrutural, de edificações, eu começo a ter uma ideia, assim, tu já começa a formar mais na cabeça, isso é muito legal. E então, assim, continuando nessa linha, além dessas cadeiras, como que ele pode ir se direcionando para a área de estruturas, como que a gente fala mais da URGS, mas como o aluno pode se direcionando para ter esse currículo mais estrutural, né? Mais voltado para o projeto estrutural. Porque a gente tem bastante cadeira, bastante assunto abordando, né, a construção civil meio que geral. Daí a gente não sabe ainda muito definir ali, quando está para esses semestres iniciais, para que lado que a gente vai. Então a gente gostaria de saber como que eu posso ir já pensando em formular meu currículo voltado para a área de estruturas, assim, durante a faculdade. Quer começar aí, Vanessa? Eu acho que eu vou começar de novo, mas as próximas eu vou deixar para ti. É que, assim, em função de eu ser responsável pela disciplina de introdução, né, eu acabo entrando em contato com esses dilemas também, né? Eu acho que é essencial falar para todo aluno de engenharia civil, né, de engenharia, de qualquer engenharia, né, os primeiros semestres, em especial o primeiro semestre, ele é um semestre mais duro mesmo, né, porque é um degrau que a gente sai do ensino médio e entra na graduação, é um degrau, assim, bem alto, né? É diferente dos degraus que a gente está acostumado a subir. Então, esse degrau alto a gente sente, e até a gente conseguir dar aquele primeiro passo, aquele primeiro degrau, a gente precisa se calibrar. Eu uso muito esse termo, né? A gente, independente da universidade que a gente está, independente do curso de engenharia que a gente está, é preciso dar uma calibrada no sentido de entender como é que a gente vai estudar, que ritmo a gente precisa, né? Para a gente conseguir estudar e absorver aqueles conteúdos, aquelas matérias novas de física, de cálculo, que são a base, né? E vocês podem ir para qualquer área, vocês precisam, a área de estruturas, a área de recursos hídricos e saneamento, qualquer área precisa desses conceitos básicos, né? Então, o primeiro ponto é tentar se encontrar nesse momento, né? E não pensar e tentar não se fragilizar tanto em função daquela dificuldade mesmo que vocês encontram, né? E depois, num segundo momento, começar a se aproximar de algumas áreas, né? Independente de ser estruturas ou construção, às vezes a área de construção é aquela que chega mais perto, né? É aquela que traz mais oportunidades, né? Mas a área de estruturas também é uma área que traz bastante oportunidades. Tanto é que vocês podem olhar pelos laboratórios que a própria URGS tem, o LEME, de certa forma o NORI também, quando ele estuda materiais, são materiais que estão presentes em estruturas, né? Tu não estuda um material de forma isolada. Então, esse contato que vocês conseguem, e principalmente conversar com veteranos, faz com que vocês se aproximem das áreas, né? E aí, aguentando o primeiro ano, que é um pouco mais difícil, assim, com a ajuda dos professores, dos veteranos, de alguma aproximação, às vezes até algum estágio, quem é do interior e pode acessar alguma obra, visitar alguma obra, eu costumo sempre dizer
que eu, durante a graduação, se eu tinha um colega que estava fazendo estágio, eu ia lá visitar a obra dele, né? Independente da área que fosse, eu ia lá visitar, porque é alguém que tu consegue ver diferentes sistemas, diferentes alternativas, coisas que estão sendo construídas na tua cidade, independente de ser interior, independente de ser Porto Alegre, né? E tu entra em contato com a engenharia. E depois esperar mais um pouco que vem vetorial, e vetorial já aproxima vocês da área de estruturas. Né? Eu acho que esse é um caminho que acontece, né? Não desistir aí no primeiro ano, né? Mas também, gente, se desistir também não é o final do mundo, né? A ideia é que vocês estão exatamente procurando descobrir se é o curso mesmo que vocês querem, né? Não o caso de vocês, que já estão bem mais avançados, né? Mas principalmente aqueles alunos de introdução que estão ali em dúvida se é isso mesmo, se não é. É natural, com o tempo. A gente fez um relato aqui de como foi a nossa história, eu e a Paula, minha tarefa, que foi assim, no estalar de dedo, mas não foi isso, tá, pessoal? São anos e anos que várias coisas aconteceram e que fizeram com que a gente chegasse aqui hoje. Nem tudo foi maravilha, né? Mas muitas coisas legais aconteceram que fizeram com que a gente optasse por essa área, escolhesse, gostasse e estivéssemos aqui no dia de hoje. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico aqui com a plataforma, mas nós já trocamos e vamos continuar o episódio agora. Daí, Paula, como tu estava falando, se quiser continuar. Sim, então, complementando o que a Vanessa já tinha, né, comentado em relação às dificuldades dos alunos nos semestres iniciais, né, em aguentar firme e forte, né, mas a ideia, assim, pensando na área de estruturas e também nas outras áreas, né, o aluno que quer já começar a se introduzir nessa área, pensando em estruturas, se a gente for ver, o aluno vai trabalhar com o projeto de estruturas lá no 6º, 7º, 8º semestre, né? Ele começa a ter um contato ali em mecânica vetorial no 3º semestre, aí tem aquelas disciplinas básicas de análise de estruturas que vão ser importantes, né, para as disciplinas de projeto. Então, nessa fase, o que eu sugiro para os alunos, né? Irem a eventos, assistirem palestras, né? Às vezes tem palestras da área de estruturas, de projetos estruturais. Agora a gente está numa fase assim, no sistema à distância, sistema híbrido, então tem muita oportunidade se a gente ficar atento, né? Por aí tem bastante palestras ocorrendo online, então a gente consegue acompanhar ou de repente assistir depois as gravações no YouTube. Então, fiquem atentos às oportunidades, né? Às vezes a gente está lá no 3º semestre e vai assistir a palestra e não entende muito assim o contexto ou os termos técnicos. Isso eu passei quando eu estava na graduação. O PET organizou uma saída, uma visita técnica que foi praticamente uma semana, que foi o ciclo do aço. Então a gente foi para Minas Gerais, visitamos algumas empresas lá de fabricação, né, de aço, Usiminas, Gerdau. Então eu estava no início do curso de engenharia civil. Então, muita coisa também era novidade. Então, geralmente, antes da gente visitar lá a fábrica, toda a produção do aço, tinha uma palestra. E nessa foi extremamente interessante, porque quando a gente chegou lá na disciplina de aço, né, na minha época era aço e madeira ainda, agora foi estrutura de aço, a gente conseguia linkar com aquilo que a gente tinha visto na visita técnica, nas palestras, né? Então a gente vai assim, se familiarizando com alguns termos técnicos, né? Vai construindo a experiência assim, ao longo do tempo, e quando chega na disciplina também já viu isso, já de repente pode perguntar para o professor, questionar, né? Lembrando da palestra, lembrando de ter participado de uma visita técnica, né? Isso é bem interessante.
E, ao mesmo tempo, a gente tem alguns laboratórios na URGS, né? Temos aí oportunidades de bolsa de iniciação científica, né? Onde o aluno pode se inserir logo no início, né? Então, o leite, por exemplo, né? Tem muitos bolsistas que trabalham lá, ajudam na pesquisadores na parte, seja alunos de TCC, alunos de mestrado e doutorado, a confeccionar uma viga. Ele nem aprendeu a calcular a viga ainda, mas ele sabe das dificuldades de armar uma viga, de concretar uma viga, como fazer o concreto, né? E depois, quando ele chegar a disciplina específica, ele já vai aumentando, né, o seu nível de conhecimento, vai tendo mais maturidade para fazer esse questionamento de sala de aula. Então, o que eu digo, fiquem atentos às oportunidades, seja bolsa de iniciação científica, seja palestras, eventos, mini cursos, às vezes tem, né, cursos aí de programas, de software, desde os mais simples, que a gente começa a ver lá no terceiro semestre, o F2 sendo utilizado em mecânica vetorial, né, e vai aumentando o nível de complexidade. Então, essa é a dica que eu dou, né? Ainda mais no início, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, então tentem aproveitar esses eventos. Enquanto ele não volta, eu vou só puxar um pouco a asa pro nosso lado, né, do CCIV, que a gente tá fazendo o episódio, e comentar que a gente teve as palestras da Semana Acadêmica do ano passado, né, que a gente teve vários eventos bem interessantes, assim, né, nessa área, né, entramos em todas as áreas da engenharia civil, e a gente também teve uma palestra separada sobre os softwares em ascensão no mercado de trabalho. Também é bem interessante, assim, para quem quer descobrir mais sobre a área, né. Tá, agora voltou, Gustavo. Que bom. Eu fiz uma propaganda do CCIV enquanto estava travado. Não, eu estava ouvindo. No final, eu não... A minha tela ficou travada, mas o áudio eu continuei escutando. Mas, enfim, o que eu estava querendo falar, assim, é que eu, que estou no terceiro semestre, eu ainda, por exemplo, não decidi exatamente as áreas que eu quero, assim. E eu acho que todas essas oportunidades que surgem nos ajudam a tomar essa decisão. Mas eu queria saber, tem algum momento, assim, que eu preciso falar, são essas as áreas que eu quero e deu, assim. Porque, assim, eu tô no terceiro semestre, eu ainda não tô totalmente convicto de quais áreas eu quero. Quero saber quanto tempo eu tenho pela frente até poder decidir exatamente em que área eu vou me especializar mais, assim. Acho que a Vanessa, né, pode responder melhor aí, a professora de introdução. Em função do... Em primeiro lugar, ambas, eu e a Paula, fazemos parte da Congrade atualmente, né? A Congrade é um grupo de professores que se dedica a resolver questões do curso, né? Questões aí, eu acho que é uma gestão de 2 anos, né, Paula, que acontece, e que professores que ministram disciplinas para o curso, eles são eleitos, né, para resolver uma série de questões do curso. Bom, em função de eu ser professora de introdução, que conta com a participação dos coordenadores, conta com a participação dos membros da Congrade, eu acabo ouvindo todo semestre algumas informações que podem ser relevantes para responder a tua pergunta. Na verdade, não existe um marco, né? Porque vocês têm um prazo para se formar, que não é necessário que o recomendado são 5 anos, né, 10 semestres, mas esse tempo pode se estender até o dobro do tempo, né? Então, claro que vocês não podem ficar eternamente na URGS, mas que em média fica aí em torno de 6 a 7 anos, né? O que é um tempo bom no sentido de que os alunos que querem fazer alguma coisa a mais podem fazer, né, desenvolver outras atividades que não que sejam as mais diversas possíveis, diferentes estágios. Fica em torno disso e isso não se convencionou, mas se verifica que é um tempo bom assim, para os alunos, né? Eles ficam um tempo suficiente, fazem disciplinas que querem, enfim. Então, assim, nesse tempo, se fosse de 5 anos, vocês obrigatoriamente lá no 9º e 10º semestre, vocês teriam que ter
No 10º semestre, vocês teriam que ter as disciplinas eletivas da área, né? Se eu não me engano, são 24 créditos, tá? 24 créditos. Então, ou seja, antes de se formar, vocês teriam que ter escolhido os 24 créditos e no final do curso, nesse final do curso, ter finalizado esses 24 créditos numa área específica, certo? Então, ali seria a escolha obrigatória. Bom, mas eu não quero me formar em 5 anos, eu quero dedicar um tempo para estágio, estagiar em mais de uma área, eu quero fazer iniciação científica, eu quero participar do CECIV, quero participar do RECIV, quero fazer outras coisas, né? Então, vocês têm tempo aí, vocês podem começar a fazer as disciplinas eletivas de uma área e depois eu não sei, eu acho que eu gostei de outra área, vou complementar mais. Então, é difícil. Não tem um tempo pré-definido para isso. Tá? Vocês é que definem ao longo. É claro que as experiências que vocês vão viver fazem com que vocês optem por fazer disciplinas ou de uma área ou de outra. Né? Então, nesse momento, vocês acabam indiretamente definindo a área. Só que vocês vão colocar o pé no mercado e o mercado vai dizer para vocês para cá vocês vão. Sim. Deu para entender bem. Foi algo que aconteceu comigo também, porque eu gostava de tudo. Quando chegou lá na metade do curso, tinha disciplinas super interessantes de construção, de estrutura. Aí eu fiz rodovias, eu adorei. E aí agora que área que vou seguir, né? E até o 5º semestre eu também não estava estagiando, nem fazendo iniciação científica, só estudando. E aí surgiu uma bolsa de iniciação científica na parte de estrutura. E aí isso acabou me envolvendo mais nessa área, né? Puxando os professores, me incentivando para essa área, e dizendo, Paula, né? Seria interessante se você fizesse essas disciplinas eletivas na parte de estrutura para complementar o que estava fazendo. Como eu estava gostando daquilo, eu fui indo, né? Então, como diz a Vanessa, é questão da oportunidade. Fez um estágio na área de construção, gostou, né? Vai acabar indo para a área da construção. Vai se abrindo aí, assim, às vezes, sem querer, tu acaba me decidindo. Antes de a gente entrar na faculdade, a gente acha esse período de 5 anos assim enorme, né? Parece que agora quando a gente fica, mas eu quero fazer isso e aquilo para aproveitar todas as oportunidades que a URGS dá, né? Então a gente acaba se dividindo bastante. Eu até hoje em dia estou fazendo uma bolsa de iniciação científica de resíduos da construção civil, né, no LANTAC, até você estava falando ali antes do Leme, mas e também estava pensando em começar agora o meu estágio, como já estou no 5º semestre, né, queria já indo mais para essa área, para conhecer, será que é realmente essa área que eu vou? Então é bem, a gente fica bem nessa questão. E assim, a gente queria saber também uma coisa que a gente separou para conversar, né? Como tu falou que fez rodovias, né? Hoje em dia eu tô fazendo rodovias também e a gente vê bastante gente, pelo menos eu tô vendo bastante gente que tá se interessando pela área de transportes. Quando eu entrei eu achei que não tinha realmente tantos alunos que se interessavam pela área de transportes, mas a gente já vê essas mudanças assim na área, né? Eu queria saber se vocês poderiam comentar de algumas outras mudanças que tiveram na área, de quando vocês começaram, de como tá hoje em dia, o que vocês puderam presenciar assim que mudou muito. O meu professor até comentou que na época dele que mudou muito foi planilhas, assim, o que foi gerando de softwares, de programas, computadores que geravam planilhas maiores, né, e isso facilitava muito mais o trabalho, e que ele compara isso muito com o BIM hoje em dia, né, com o que é abordado no BIM. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês veem essas mudanças na área. Quer comentar, Vanessa? Vou deixar para ti. Cada um tem uma ideia, uma visão, né? Mas na parte de estruturas, a gente convivendo com os professores também durante mestrado e doutorado, né, essa questão de mudança, acho que a principal foi o avanço, né, da tecnologia, o avanço
de ter novas ferramentas disponíveis para a gente poder analisar uma estrutura. Eu acho que esse foi um dos grandes avanços na parte de projetos, de desenvolvimento, de análise estrutural, que antigamente se fazia tudo à mão, né? Até um dia encontrei uma engenheira projetista da área de estruturas aposentada, ela me disse assim: Paulo, eu trabalhava basicamente com vigas contínuas e usava lá um método, acho que era o método de Cross. Só fazia, né, focava nisso aqui e era um cálculo manual, né? Depois vocês, quando chegarem na disciplina ali de estrutural 2, vão ver métodos para o cálculo desse tipo de estrutura. E muitas vezes os alunos perguntam: mas por que eu tenho que aprender métodos das forças, métodos de deslocamento, e depois o programa calcula para mim tudo isso, né? Só que a gente tem que ter a sensibilidade, tem que ter experiência, tem que entender, né, o processo para depois jogar no programa, aprender a manipular ali o programa, a gente consegue. Mas e os resultados? Será que são coerentes? Estão numa ordem de grandeza ok? Né? Então, os programas vieram para facilitar a nossa vida. Né? Antigamente, sei lá, se pensava numa solução estrutural. Hoje em dia, a gente pode, sei lá, fazer 50, 100 soluções estruturais diferentes até se chegar numa estrutura eficiente, econômica, sustentável. Né? Então, a gente tem essa vantagem desse avanço do software. Essa questão do BIM também, a integração, então você faz o projeto arquitetônico, já joga lá no estrutural, depois já vem o hidráulico, elétrico, enfim, né, consegue compatibilizar todos os projetos. Então houve um grande avanço em relação a essa parte, né, de novas ferramentas que facilitam o dia a dia de um engenheiro projetista. Mas aí deve ter outras novidades, questão dos materiais também, né, Vanessa? Eu me lembrei assim de outras duas questões que eu acho que estão mais presentes. Eu acho que na área de estruturas, a questão da aerodinâmica das estruturas, né? Eu acho que quando a gente entrou, a gente foi lá visitar o laboratório e tinha uma quantidade reduzida até de maquetezinhas, né? Hoje se faz maquete para estudar. Meu gato, porque minha gata está sempre presente. Esses são os benefícios do RE, na verdade, isso, né? Que a gente conhece os patches de todo mundo. Ela é a aluna mais presente. Essa daí tá 100% de frequência. 100% de reunião. Então, assim, eu acho que hoje em dia, eu me lembro que numa das últimas visitas que eu fiz ao laboratório, tinha uma grande quantidade de maquetes, né? E não era só de estádios, né, de obras diferentes, era de obras prédios um pouco mais altos. Então essa necessidade, talvez obrigação, eu não sou da área, né, talvez obrigação que tenha surgido em se estudar, que o vento é algo importante, né, como carregamento nas estruturas. E o outro elemento importante também que vem cada vez aparecendo mais são as questões de fogo, né? As solicitações de carga de incêndio, de como dimensionar estruturas em função do fogo, né? Como é que ele influencia no dimensionamento das estruturas, ou quais são os sistemas de proteção. Enfim, acho que esses são dois elementos que apareceram e que na nossa época a aerodinâmica já era importante, mas acho que recebeu ainda mais importância. E o fogo, acho que na nossa época era muito pouco, no Brasil pelo menos, recebia pouca importância, e hoje cada vez mais a gente tem mais importância. Agora, de início, a questão do PPCI, mais uma questão de prevenção, né? Mas eu acho que com o tempo o projeto, considerando o incêndio, vai se tornar obrigatório. Essa é uma sensação que eu tenho. E a questão de durabilidade também, agora que você falou do incêndio, bem lembrado, né? Antigamente, acho que as últimas duas normas de concreto, era uma classe de agressividade ambiental só, né? E agora já tem
algo bem mais, assim, estudos, né, realizados, melhor definidos essas classes. Né, você vai projetar lá na beira da praia, você vai projetar no interior, que cuidados que você tem que ter. Então, isso era algo que não tinha uma diferenciação, né? Era tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, agora já tem algo bem encaminhado e que continua muito específico, né, na parte de durabilidade também. Sim. Variação nas técnicas construtivas também, né? Hoje a gente vê, pelo menos eu sou de Capão da Canoa, né? A gente tá vendo uma grande migração de estruturas metálicas lá para construções que estão indo para praia, além da alvenaria estrutural, né? A alvenaria que a gente vê mais convencional, né? Então, assim, isso é bem interessante também, essas mudanças que o pessoal tá feito pré-moldado também, né? De outras estruturas. O steel frame, o wood frame, acho que vai essas outras que são soluções já usadas em outros países e que a gente não tem a cultura de uso, né? Que eu acho que também são alternativas que vão aparecer cada vez mais. Quais questões importantes que vocês gostariam de ressaltar, assim, que a gente vê, que a gente estuda durante o TCC, tipo, a gente pode fazer um TCC a respeito da área de estruturas, ou quais áreas a gente pode se especializar, assim, pensando em mestrado, doutorado, assim, eu acho que no começo ficou meio confuso, eu quis dizer curiosidades, mas eu digo mais especialização mesmo, assim. Quais áreas vocês acham que, dentro dessa grande área que é estruturas, né, que o estudante ele pode pensar em relação a TCC ou em relação a mestrado e doutorado? Quer começar aí, Vanessa? Isso também é algo bastante amplo, né? Então a gente acaba falando um pouquinho mais puxando para nossa área. E eu ajudo, assim, na parte de pós-graduação, com orientação de trabalhos, mais ligados à parte numérica e alguns na parte experimental também, né? Mas isso seriam mestrados, doutorados, voltados, então, para análise, né, simulação numérica de estruturas, para poder conhecer melhor o comportamento estrutural. Então, é algo interessante a gente pensar quando a gente sai da graduação, né? O que eu vou fazer? De repente, quero ir para a área de estrutura. Posso fazer uma especialização, existem algumas especializações aí disponíveis, né, no mercado. Quero me especializar um pouco mais em estruturas, em projetos, em estruturas de concreto armado. Quero, de repente, focar em estruturas de concreto protendido. Existem especializações específicas dessa parte. Né? Quero fazer um mestrado e depois, de repente, acabar focando numa dessas estruturas. Então, é um leque grande aí de opções que o aluno tem, né, após a conclusão da graduação. Mas aqui dentro da URGS, né, eu falo mais ali do PTGES, que eu acabo contribuindo com orientações. É algo que a gente tem estudado bastante, é a simulação de estruturas de concreto, seja concreto armado, concreto protendido, né? O que a gente vai nos congressos, nos eventos e ver as apresentações dos projetistas, né? O que eles estão trabalhando, com estruturas de pontes, com estruturas de edifícios altos, né? Eles mostram os programas que eles utilizaram, as simplificações que às vezes eles fizeram para, né, fazer lá a análise da estrutura. Então a gente tenta ver algo que a gente possa realmente simular de forma mais precisa, né, utilizando um programa mais sofisticado do que aqueles elementos, aqueles programas um pouco mais a nível de projeto, né, que justifica um trabalho de mestrado e doutorado, para de repente no futuro, né, a gente vai ter, né, equipamentos aí, máquinas mais potentes. A gente pode usar no dia a dia esses programas que façam uma análise mais completa, seja ao longo do tempo, né? Por exemplo, a construção de uma ponte, levando em conta aí, os efeitos do tempo nos materiais. Né? Então,
Então, né, algumas curiosidades aí em relação aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na pós-graduação da URGS. E, ao mesmo tempo, tem a questão de novos materiais, né? Tem alunos que estão trabalhando aí com reforço de estruturas de concreto, né? A gente está tentando introduzir aí o concreto têxtil como reforço, então a gente começa um trabalho assim, um trabalho uma viga em concreto armado e reforçou com concreto têxtil. Hoje o próximo trabalho evolui um pouquinho mais a questão de aderência, né? Então cada pesquisa vai contribuindo, né, com uma linha de pesquisa até o objetivo final que é chegar, né, que esse produto chegasse lá na linha de frente, que fosse justificada a utilização desse material no mercado. Então, você faz todo um estudo para verificar a possibilidade e a viabilidade, né, de utilização desse novo material. Não sei se eu respondi bem a pergunta, né? Eu acabei indo aí na lateral, né? Mas a Vanessa pode contribuir e complementar aí. Se a gente for pensar em termos de mestrado e doutorado, acaba ampliando bastante, né, a gama de opções. Então, assim, se a gente pensar em só o departamento de engenharia civil, são inúmeros professores da área de estruturas, né? Cada um deles foca em um assunto em específico, ou em alguns assuntos específicos. Então, existe uma coisa chamada currículo Lattes, né? Ficou famoso no ano passado, em função de uma série de ocorrências, né? De fatos que aconteceram, ficou famoso, o Lattes ficou bem famoso, mas basicamente é um currículo dos pesquisadores, né, do Brasil. E se vocês pegarem o currículo Lattes de cada um desses professores da área de estruturas, vocês vão ver que cada um deles pesquisa os mais diversos assuntos, né? Então, um dos assuntos que vocês podem imaginar que não é da área e que nós temos um professor que estuda um fluido num sólido, por exemplo. Né? Porque cargas d'água a gente estuda um fluido num sólido, né? Em primeiro lugar, vocês imaginam que as pontes têm pilares, né? Elas precisam ser dimensionadas para a água que vai se chocar nelas. Então, todas essas questões envolvem pesquisa, né? Quando a gente começa enfim, eu não sei os detalhes da pesquisa dele para poder trazer para vocês, mas esse é um dos casos, um dos exemplos, né? Então, o estudo da dinâmica dos fluidos em elementos não deformáveis ou em elementos deformáveis, que são as questões que ele pesquisa. E assim vocês podem pensar que cada professor tem foco em alguma coisa em específico, né? E aí ele propicia alunos de mestrado, doutorado e alunos de graduação que podem fazer TCCs com eles, né? Eu acho que TCCs, em função da mudança que teve na formulação do nosso TCC da URGS, a gente ganhou muito do aluno fazendo projeto, né? Querendo fazer algum tipo específico de projeto que o engenheiro civil pode desenvolver. E aí eu acho que vocês podem imaginar até estruturas de silos, talvez. A gente pode ter fundações de silo, fundações de aqueles eólicos das usinas, não é usina eólica, aerogeradores, então isso tudo muitas vezes envolve a área de estruturas ou a área de interface com outras áreas, né? Então precisa conhecimento de estruturas. Eu não sei se outros TCCs, Paulo, que chegou a participar tem muitos na área de projeto, né? O pessoal acaba, eu não tive oportunidade de fazer um projeto de início ao fim na faculdade, então quero fazer agora no TCC.
eu acho bacana, e a gente vai procurar um projeto interessante, né, que agregue bastante o desenvolvimento do aluno, que o aluno consiga aplicar muitos dos conteúdos e conceitos vistos em diversas disciplinas ao longo do curso, né? Mas, assim, tem tudo. O que eu mais, as bancas que eu acabo participando são muito ligadas à parte de projetos, né? Mas fica a dica também, né, Vanessa, porque nós temos ali o repositório LUME da URGS, né? E aí lá vocês, quero fazer um TCC na área de estruturas, na área de construção. Procura lá por trabalhos acadêmicos e vocês podem ter uma ideia do que os alunos vêm desenvolvendo. Quero fazer lá quero fazer um projeto de um silo, será que já foi feito? Procura lá nas palavras-chave. Quero fazer projeto de uma estrutura de uma ponte, né? Então, vocês podem procurar lá e, de repente, às vezes até procurar alguma coisinha de dissertação de mestrado, para ampliar, assim, ter uma ideia. Eu me lembro que quando eu terminei a minha graduação, no final da graduação, fiz o TCC, eu queria fazer um projeto, né? Então, mas não tinha modalidade de projeto. Então, a gente acabou fazendo lá. O meu orientador trabalhava, era centro parcial da USP, né, no escritório de cálculo estrutural, e aí eu tive a oportunidade de fazer, ele tinha um pré-projeto de uma ponte, e a gente desenvolveu o TCC em cima dessa ponte, né, uma ponte em arco, então já tinha alguns aspectos diferentes que não via assim em sala de aula, né, então puxando para o desenvolvimento aí de uma estrutura diferenciada, e aí eu acabei vendo as etapas do projeto. Mas aí ficou uma monografia estudando algo lá mais específico de uma estrutura de ponte. Falando de pontes, eu me lembrei até agora, para alunos que querem, né, buscar a área de estruturas, é bem interessante participar da competição de pontes agora eu não lembro se é palitos ou é de macarrão, não vou lembrar, que tem no terceiro semestre, acho que é de macarrão. Espaguete? Espaguete. Isso, que tem acho que é no terceiro semestre que tem a competição, eu não vou lembrar agora. Mas é bem interessante também. É assim, bom, agora a gente está se encaminhando para o final, né? A gente busca mais trazer algumas curiosidades e dicas para o pessoal e tudo mais. Falando de pontes e usinas, eu me recordei que a gente fez uma visita técnica para a usina de Itaipu em 2019. Eu até não fui, mas a gente se fez. E na minha última aula de edificações, o professor comentou também que os prédios hoje em dia estão buscando técnicas construtivas similares até a usinas e pontes em virtude dos pavimentos, né? De 15 até mais andares, né? Ele comentou conosco que as estruturas estão buscando uma certa similaridade, assim. E trazendo algumas dicas para o pessoal aí, como a gente comentou das eletivas, que é para a pessoa poder ir buscando um currículo de estruturas, né? Se vocês quiserem comentar também, o PET faz um trabalho bem interessante no YouTube, acho que é Eletiva aí, se eu não me engano o nome da playlist, que vai contando um pouco de cada do que cada cadeira eletiva aborda, né? Então acho bem interessante pesquisar lá, a gente consegue também no site da Congrade, o Enio montou lá, tu consegue ver quais as cadeiras de cada área, né? Quais os seletivos disponíveis para cada área. Daí olhando lá, achando o assunto interessante, tu pode dar uma visitada lá no YouTube, no canal deles, que provavelmente vai ter um vídeo explicando sobre essa cadeira. E falando ainda sobre as pesquisas, né? Não sei, o Gustavo quer falar dos... Não, eu acho que no final agora ia ser interessante só falar um pouco do mercado de trabalho rapidamente, assim, porque às vezes a gente está mais no começo do curso, não sabe quais são as empresas que trabalham com isso, que trabalham na área de estruturas, né? Como a gente faz para procurar elas, ou são elas que nos procuram, assim, são elas que mandam e-mail para aluno. Não digo a gente como pessoa, digo os alunos da URGS, né? Então, eu queria saber um pouco como chegar até essas empresas e, de repente, se quiser dar uma pincelada em uma outra empresa que vocês saibam que trabalha com essa área, podem comentar. Assim, só fazendo um ponto rápido, a gente aqui, nós não estamos fazendo propaganda, a gente está só dando uma dica para os alunos que desejam buscar um estágio nessa área. Uhum.
Vanessa, eu até vi uma dúvida que me surgiu aqui quando o Luan falou, né, do site da Congrade. Achei muito, muito legal aquela iniciativa do PET em fazer os vídeos com as disciplinas eletivas, né? Isso muitas vezes o aluno não tem noção, e agora a distância ainda fica mais complicado porque não conhece bem os colegas. Geralmente a gente pergunta, e aí, você fez a disciplina, como é que é? Então, acho que os vídeos ficaram bem interessantes ali, alguns, né, que foram feitos, com os professores explicando o que é apresentado em cada disciplina eletiva. Eu não sei se o PET continuou, não sei se foram feitos mais vídeos, eu acabei Parece entrando que sim. lá. Parece que sim, que eles continuam tentando convidar os professores, aqueles que aceitam, eles fazem vídeos. Eles continuam. Inclusive, a disciplina de introdução, que contou até com a tua participação, né, Paula, falando sobre a área de estruturas, eles produziram um vídeo também sobre a área, né, que um professor falando, 4 professores falando sobre a área como um todo. E aí eu não sei se o Enio já chegou a compartilhar, mas a princípio ficaria disponível no site da Congrade, e no site do PET já deve estar. Sim. Legal. Em relação ao mercado de trabalho, Paulo, o que tu acha? Eu tenho alguma lista, assim, uma listagem de empresas. Eu acabei trabalhando 5 anos, né, numa empresa, no escritório de cálculo estrutural, que é a CPA Engenharia. Na época eu saí da minha bolsa de iniciação científica, porque eu acabei sendo selecionada para essa vaga de estágio. E era muito também porque era uma oportunidade, era uma empresa francesa, então uma oportunidade de ficar 1 ano no Brasil, né, fazendo estágio, aprendendo francês, para depois ficar 1 ano também estagiando na França. Então foi uma excelente oportunidade, porque na época a gente não tinha muitos incentivos ou programas, né, para ter a oportunidade de, enfim, né, fazer um intercâmbio. E então a CPA Engenharia é uma delas, que continua, ela é uma empresa francesa e tem uma filial aqui em Porto Alegre, trabalha com projetos estruturais, projetos diferenciados, né? Trabalha desde projetos de estações residenciais, comerciais, né? Eu trabalhei lá com estação de tratamento de água, departamento de polícia, estádio de rugby, então, né, tinha de tudo, né? Então foi uma experiência bem interessante. Mas assim, te interrompendo, Paula, só um pouquinho. É legal dessa empresa que essa semana o meu primeiro bolsista de iniciação científica, ele voltou da dupla de formação da França, né? E ele conseguiu estágio exatamente na empresa. E ele entrou em contato porque ele precisava de um orientador de estágio, e ele tá fazendo lá, o estágio dele não obrigatório lá nessa empresa. Sim. Não, muito bacana. E agora, já lembrando que o Gustavo tinha perguntado, é as empresas que vêm nos procurar ou a gente que corre atrás? Eu sempre digo para os alunos, tá? Tem muita oportunidade, às vezes surge as vagas de estágio, as empresas entram em contato com a gente, às vezes são ex-colegas nossos, né, que estão aí no escritório. Paulinha, manda um e-mail lá para os alunos que a gente está procurando estágio e a gente divulga pela Congrade, por site, pelas redes sociais, né? Mas nada impede também de vocês irem atrás, né? Conhecerem pelo menos o nome da empresa, CPA Engenharia, Simon, Vantec, que mais? Vanguarda, até anotei aqui algumas para não esquecer, SF, Engenharia Diferenciada, Estágio 3, Carpejani, Istum. Então são, né, de forma geral, empresas, escritórios de cálculo estrutural em Porto Alegre que trabalham, né, com essa parte de projetos, estruturas de concreto armado, algumas concreto pretendido, outras estruturas metálicas. Então, tem interesse, vou procurar lá no site, dar uma olhadinha no portfólio da empresa. Geralmente tem um e-mail de contato, manda um e-mail se apresentando, colocando lá, mandando o seu currículo. Geralmente essas empresas, elas dizem assim, no estagiário que já esteja um pouquinho mais avançado, para pelo menos ter feito as disciplinas básicas de estruturas, ou às vezes eles pedem do pessoal que já fez pelo menos concreto 1 para ter uma noção, né? Mas sempre fiquem atentos aos e-mails da Congrade, tudo que a gente recebe eu encaminho para o Enio fazer a divulgação. Mas se vocês tiverem interesse, né, mandem e-mails para as empresas, porque às vezes elas
gostei do currículo, não estamos precisando, mas vai entrar um projeto daqui a um mês, então é interessante já chamar o Gustavo para uma entrevista, né, já que ele está super interessado, super motivado, eu tenho certeza que vai ser, né, algo, né, que vai contribuir bastante para a empresa. Então, né, diria que a gente também pode ficar aguardando, mas estou a fim de fazer um estágio, tem que ir atrás, às vezes os colegas, né? Os colegas estão fazendo estágio lá nos escritórios, pensando em estruturas, né? Seja na construtora, em qualquer área, às vezes eles estão precisando de estagiário, então já que a conversa interna mesmo que já avisa da vaga e já se entra em contato para tentar. Porque muitos também trabalham, pergunto para os estagiários, se tem algum colega para indicar, né? Sim. Então já tem essa questão da própria indicação também. É o famoso networking. Networking, é isso aí. Eu posso complementar, eu acho que tem mais outras duas empresas assim que eu conheço na região de Caxias, tem a Baroni Engenharia, né, que é uma empresa importante ali naquela região, né? E lá no pessoal lá para Pelotas, região mais do sul, tem a Viegas Engenharia também. Não sei que por mais que os nossos alunos venham para Porto Alegre, assim que as coisas tudo se normalizar, né? Tem essas duas empresas também que são importantes empresas do estado, né? Sim. Eu ia citar aqui também eu ia citar a ITER, né, que fez algumas palestras conosco aqui do CECIV, que é uma empresa de cálculo estrutural de alunos que se formaram na URGS em 2018, né, uma empresa recente, mas com um projeto bem interessante, e da Copet Engenharia também, que é uma empresa de 2 irmãos, que também trabalha com cálculo estrutural. Se eu não me engano, foi a que fez cálculo estrutural do Snowland em Gramado. Então, isso também é uma empresa assim que eu conheço, né? E de curiosidades, assim, além das empresas que a gente comenta, porque eu convivi um pouco, são sobre os softwares que elas utilizam, assim, que às vezes o pessoal fica, mas eu quero mostrar meu currículo já com alguma coisa para essas empresas. Então, algo que foi bem comum que eu vi de pré-requisito que é pedido basicamente o Revit, que é muito pedido, né? E também daí os softwares de cálculo estrutural mais pedidos, mais requisitados, seria o TQS, o SciPyCAD também é bem comentado. E eu notei algumas também que falam do Eberic e do Dynamo também. São esses 4 softwares que eu escutei falar mais assim entre essas empresas, né, que elas utilizam. Então... Isso aí é porque geralmente quando o estagiário chega, né, é a primeira vez que está entrando lá no escritório de cálculo estrutural, às vezes eles têm as disciplinas assim isoladas, em concreto 1 ele viu vigas, em concreto 2 ele viu pilares, ou de repente nem fez concreto 2 ainda, né, então tem todo um momento de utilizar o Revit para desenhar a estrutura, para depois, né, ter aí um segundo passo e ir para os programas de cálculo, né, e TQS e EBERIC são os mais utilizados aí no Brasil, né, para projetos de estrutura de concreto. Sim. E além dessa área também, que nem o Gustavo falou das empresas, né, como que a gente pode procurar as empresas, também quem tem, se eu não me engano, a Paula é do Leme, né? Ou compartilhou alguma coisa de divulgação? Eu me considero do Leme e do Semacom, né? Porque eu trabalho com numérico e aí quando eu entrei na URGS, eu fui mais para a parte experimental, mas eu continuo nos dois, porque toda a minha formação, mestrado e doutorado foi muito a parte de simulação numérica, que era linkado com o Semacom, né? E hoje em dia eu tenho ali, ajudo orientando, né, de mestrado que trabalham no Semacom e orientando que trabalham no Leme. Então, eu fico aí nessa meio campo. E também é interessante isso, né? Buscar, além dessa carreira mais entre empresas, também buscar quem tem interesse pela pesquisa, esses laboratórios, né? O Leme, o Lince, o Lantag também, né? Trabalha com concreto, com argamassa, com resíduos da construção civil.
Então também é bem interessante assim pesquisar, que também tu vai ter uma proximidade, né, com a área. Acho que estamos nos caminhando para o final, né, Gustavo? Sim, sim. Então agora eu queria agradecer a presença das duas excelentes professoras, a Paula e a Vanessa, que puderam agregar bastante essa conversa e nos trazer muitas informações novas que eu e o Luan a gente não sabia, e acredito que todo mundo que ouviu também aprendeu alguma coisa hoje. E eu queria também convidar a quem está nos escutando a escutar os outros episódios de podcasts que a gente anda postando tanto no nosso canal no YouTube quanto no Spotify, e seguir também nas redes sociais, assim, no Instagram principalmente, porque lá a gente posta também oportunidades, que nem vocês falaram, de palestras que a pessoa pode acompanhar e ver um pouco mais sobre determinadas áreas e entender melhor como funciona. Então, todas essas coisas que o aluno ele acompanha vai agregando e ajuda ele a tomar a decisão, que nem eu que preciso tomar, que ainda não sei bem a área que eu quero seguir. Então, esse é um conselho que eu dou, mas agradecer a todos que ouviram até aqui e mandar um até logo. Então tá, muito obrigada, Gustavo, Luan, Vanessa, né, pela parceria. Parabéns pela iniciativa de vocês e muito sucesso aí no podcast. Obrigado. Eu, assim como a Paula, agradeço também o Gustavo, o Luan, o Cecive, né? Já sabia do projeto de vocês, esse ano vocês participaram da aula de introdução e falaram então do projeto, e na primeira louça que eu tive que lavar eu já levei o podcast junto. É interessante, né? A vida hoje em dia ela se transformou em coisas desse tipo, então eu acabei conhecendo um pouco do podcast de vocês. Bem legal, obrigada pelo convite, realmente muito obrigada, legal, que nem a Paula falou, obrigada pela parceria. E estamos aí, o que vocês precisarem nos próximos semestres e anos, podem contar. Podem bater lá na nossa porta, né, Vanessa? Tomara que seja assim, bater na porta. Eu até achei engraçado que tu comentou, né, da primeira louça, mas a ideia do podcast surgiu assim, na verdade, né? A gente vai pra academia, vai fazer alguma coisa, tem podcast de várias coisas, né, pra gente escutar, e surgiu a ideia, por que a gente não faz um podcast, então, abordando coisas de engenharia civil? Quem tá fazendo alguma coisa, escutar mais sobre engenharia civil, né? Então foi bem assim que surgiu. E eu agradeço também às professoras aí, né, que nem o Gustavo. Esse podcast foi de muito proveito para mim também, pessoalmente, porque eu gostei muito, consegui tirar várias dúvidas pessoais, assim, que eu tinha. Então, acho que podemos encerrar aqui. E até a próxima, pessoal.